Como eu me tornei programador pleno. Então já desce aí, se inscreve no canal, porque semana que vem a gente vai estar entrevistando um programador Full Stack Senior. Lembrando aqui, meu mini curso para você aprender a desenvolver sites é gratuito e ele está disponível no primeiro link na descrição. Para começar, eu quero contar um pouco da minha história, de como que eu cheguei até a programação. Eu não acordei um belo dia e resolvi, hoje eu vou ser programador. Bom, desde pequena minha família tem comércio e eu sempre quis colocar o comércio da minha família na internet, criar um site, redes sociais. Com isso, eu criei alguns sites para os comércios que a gente acabou tendo. Depois que a minha família parou de ter comércio, eu tive alguns outros empregos e sempre acabava chegando para mim a parte de cuidar do web da empresa. Acabei fazendo alguns sites em Wix ou naquelas plataformas de criação de site que as próprias hospedagens dão pra gente criar o site. Até um dia que eu fiquei desempregado e eu comecei, como todo bom brasileiro, eu me interessei pela área de marketing digital. Fui lá, comprei alguns cursos. Nesses cursos eu aprendi a desenvolver sites em WordPress um pouco mais profissional. E eu comecei a oferecer esses sites para alguns lugares, para começar a ter alguns serviços para fazer. Pegar um site de um lugar ali para fazer, de outro lugar ali para fazer. E dentro do WordPress a gente tem bastante contato, por exemplo, com o HTML e tal. E eu fui me interessando por isso. E uma coisa que eu notei muito quando eu estava trabalhando com o WordPress é que, por exemplo, para você criar alguma coisa dentro do WordPress, você precisa ou comprar um plugin e pagar por ele para você poder fazer dentro do WordPress, ou você tem como fazer com HTML, CSS, JavaScript. Mas para isso você tem o conhecimento. Por isso eu comecei a aprender essas linguagens para mim não precisar pagar pelos plugins para mim desenvolver o meu site. Um cachorro latindo. E isso fez com que eu começasse a tomar gosto pela programação. Daí em diante eu comecei a comprar alguns outros cursos e também a procurar um emprego na área de programação. Eu lembro que nessa época eu estava trabalhando de Uber e fazendo alguns sites para alguns lugares, trabalhando para uma agência de marketing também. Foi aí que eu conversei com um amigo meu que me ajudou muito para que eu pudesse iniciar na área, que ele me deu um portfólio em PDF e ele falou, faz esse portfólio, começa a entregar para as empresas. Foi exatamente isso que eu fiz, eu comecei a desenvolver esse portfólio que está aparecendo aí na tela. Ele é bem tosco, mas com ele eu consegui arrumar meu primeiro emprego como programador. Eu falo sobre as técnicas que eu usei para conseguir o meu primeiro emprego como programador nesse vídeo que vai estar aparecendo nesse card. Foi tudo que eu fiz para conseguir meu primeiro emprego como programador. E depois que eu consegui meu primeiro emprego como programador, eu senti que teve épocas no meu desenvolvimento que marcaram bastante a minha carreira. O primeiro foi copiar e colar código. Esse foi o mais tosco, mas foi uma das fases mais legais que eu tive. Isso foi bem no começo, quando eu precisava fazer algumas coisas que eu não tinha o conhecimento necessário para fazer, mas eu conseguia pesquisar na internet, achar códigos que alguns desenvolvedores disponibilizavam, eu copiava parte daqueles códigos e eu incorporava na minha aplicação para fazer aquilo que eu precisava. Eu ainda nessa época, nesse meu primeiro estágio como júnior, eu ainda não conseguia pegar aquele código e fazer exatamente o que eu queria com ele. Muitas vezes eu não conseguia um código que fazia exatamente o que eu queria. Então eu tentava dar uma mexida nele para ele atender as minhas necessidades. Mas era muito comum o código não ficar bem escrito, ficar coisas ali a mais que não precisavam, porque eu não sabia exatamente como tirar aquilo para que o código não parasse de funcionar. Mas eu nunca deixei de tentar aprender o que eu estava fazendo ali, ou o que aquele código que eu tinha pegado na internet estava fazendo. Olha o que eu fazia. Isso é um ponto bem interessante que vocês podem fazer se você estiver começando. A cada vez que eu pegava um código, vamos aqui para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês. Eu não sabia exatamente o que esse código aqui estava fazendo. Eu sabia que no final ele ia mostrar um alerta na tela, mas eu não sabia exatamente como que isso funcionava. Então o que eu fiz muitas e muitas vezes? Eu não sei o que significa essa palavra reservada aqui, class list. Eu vinha aqui, copiava, colava, entrava no site da documentação da linguagem e eu vinha aqui e eu lia o que essa palavra reservada ali fazia. O element class list é uma propriedade somente de leitura para retornar uma coleção DOM-TONC list ativa dos atributos de
classe do elemento. Se a gente continuar lendo aqui, eu consigo entender que esse atributo ali, ele pega as classes do elemento que a gente está passando ali. Então eu conseguia entender, eu vinha aqui no meu código, eu comentava o que cada coisa ali fazia e eu conseguia entender melhor o que aquilo ali funcionava. Eu não vou mentir pra vocês que da primeira vez eu já saí entendendo tudo o que eu tava fazendo ali, mas cada vez que eu fazia isso, eu entendi um pouco mais da linguagem. Um segundo marco da minha carreira como programador, que eu me lembro até hoje, é quando eu comecei a copiar e editar os meus códigos. Eu comecei a entender melhor como que eles funcionavam e eu conseguia alterar o suficiente para tirar aquelas coisas que eu não precisava e fazer algumas coisas diferentes com o código, incrementar ou melhorar aquele código ali. Isso só foi possível porque toda vez que eu pegava um código, eu lia a documentação e eu procurava estudar o que cada coisinha daquela ali fazia. O terceiro marco que eu me lembro da minha carreira como programador foi quando eu realmente comecei a escrever código. Na época que eu comecei a editar os códigos, eu até criava algumas funções mais simples, mas quando era alguma coisa, entre aspas, mais complexa, eu não conseguia. E nessa época eu lembro que eu começava a escrever minhas funções, o que eu precisava, eu dava uma olhada na internet, eu olhava como outras pessoas estavam fazendo, mas eu não copiava mais o código, eu já digitava tudo aqui no teclado. E daí em diante foi um progresso mais linear, da onde eu comecei a escrever meu próprio código até o ponto 4. Escrever código bem escrito, limpo, seguir padrões, usando design pattern, visando performance. E, gente, foi nesse ponto que eu notei que nem sempre o código menor ou o código mais complexo é o código menor. Muitas vezes você ter funções menores que realizam ações especializadas é muito mais performático que você ter um bloco de código que faz tudo. E também para manutenção é muito melhor. E olha isso, galera, isso é a base de um dos designs patterns que eu mais gosto, o Factory, porque você tem ações especializadas para fazer uma determinada ação. E foi exatamente nesse ponto, na minha carreira, eu comecei a me importar extremamente com a qualidade do código que eu fazia, com a manutenção que esse código poderia dar, com a performance que esse código ia ter e também a experiência do usuário, x a performance do código, que eu me tornei um programador pleno. Então esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, como que eu saí do extremo zero, sabendo nada de programação, até hoje aonde eu estou como programador pleno. Então já desce aí, se inscreve no canal para você não perder o conteúdo que eu trago aqui no canal falando sobre JavaScript, desenvolvimento web e várias outras coisas para você se tornar um baita programador. Desce aí, se inscreve. Primeiro link da descrição também, o meu mini curso gratuito para te ajudar a desenvolver um site. Se você não sabe nada de programação, você vai sair desse curso ali com o seu primeiro site colocado na internet. Eu ainda te dou algumas dicas para monetizar. Então era isso. Valeu, até semana que vem. Deixa eu ver se tá gravando, né? 6 minutos.